A graça e a paz para todos. Gostaria de compartilhar com você neste momento um tema muito importante, questionamento a respeito da pandemia do coronavírus. E eu gostaria de responder a seguinte pergunta: o que aprendemos com o coronavírus? O que é que nós aprendemos com todos esses acontecimentos? Desde a China, quando apareceram os primeiros casos, depois o vírus se espalhou pela Europa, ficamos apreensivos, depois passou para a América do Norte, América do Sul e hoje está em todo o mundo. E nosso questionamento é o que aprendemos. Alguém já disse que o valor da história está em tirarmos algumas lições dos fatos. Se nós não tirarmos lições dos acontecimentos passados, o fato de conhecermos a história, de sabermos o que aconteceu, vai ser de pouco valor para nós. Portanto, é importante para nós tirarmos algumas lições de tudo que acontece. E nós gostaríamos aqui de destacar pelo menos 5 coisas que nós aprendemos com o coronavírus até agora. Podemos até aprender mais, porque ainda estamos vivendo o auge, né, em alguns lugares da contaminação. Estamos ainda na reclusão social, a quarentena. Mas até aqui nós já aprendemos alguma coisa, já temos visto muitas coisas acontecerem. Gostaríamos de destacar pelo menos 5 coisas que nós aprendemos. A primeira coisa que nós aprendemos é que a humanidade é impotente diante das iminentes catástrofes. Por mais que nós nos preparemos, por mais que os países sejam capacitados, por mais que a ciência tenha se desenvolvido, por mais que o poder econômico prevaleça em algumas nações, e por mais que a gente se prepare, nós nunca estamos totalmente preparados para enfrentar as catástrofes iminentes, as coisas que possam acontecer. A gente pode se prevenir, é claro, quanto mais preparado um país, menos ele vai sofrer. Mas que por não termos o conhecimento do futuro, por sermos limitados, por mais que a gente se esforce, dificilmente nós vamos estar 100% preparados. A gente vê exemplos aí de países que subestimaram o poder do inimigo, o poder do vírus, e hoje estão sofrendo muito, muitas vidas estão sendo ceifadas. A gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, a grande potência, uma das grandes potências do mundo, países da Europa como a França, a Itália, porque subestimaram o inimigo. De modo que a primeira lição que nós tiramos do coronavírus é que nós devemos nunca achar que estamos 100% preparados. Devemos sempre buscar um aperfeiçoamento, buscar uma melhora e sempre esperar pelo pior ou pelo o inimigo mais poderoso, porque aí nós vamos conseguir vencer, ou pelo menos amenizar mais a batalha, o sofrimento. A segunda lição que nós aprendemos do coronavírus é a importância da sociabilidade. Diz um ditado que a gente só sabe o valor de uma coisa quando a gente perde. E hoje nós estamos em reclusão social, estamos impedidos de estarmos unidos, em viver uma sociabilidade mais abrangente, né? Um contato maior com as pessoas. E hoje a gente está vendo quanto isso nos faz falta. A Bíblia, lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, ele diz claramente: não é bom que o homem esteja só. De fato não é bom.
A gente sente falta do convívio com a família, com os parentes, com os amigos, com as pessoas do quarteirão que a gente mora, do condomínio, quem mora em condomínio. Enfim, nós precisamos. O homem é um ser social, nós precisamos de sociabilidade. E durante esse período de pandemia, nós reconhecemos a importância da sociabilidade. A gente vê quanto é importante. Tanto dentro dos nossos lares, porque hoje nós estamos impedidos de viver uma sociabilidade fora de casa, mas nós estamos juntos dentro de casa. Então, a gente vivia de uma forma tão competitiva, tão agitada, que muitas pessoas esqueciam o valor de estar junto dentro de casa, se sociabilizar com a família, conviver mais com a família. E hoje a gente está vendo o quanto isso é importante, tanto dentro como fora do lar. E a terceira lição que nós aprendemos é que a solidariedade ameniza o sofrimento, o amor de uns para com os outros, a valorização do ser, do próximo. E a gente está vendo que nesse período de pandemia tem se evidenciado muitas pessoas ajudando umas às outras, muitas campanhas de solidariedade. A gente vê muitas instituições ajudando umas às outras, de modo que quando os momentos difíceis surgem numa sociedade, afluem também o amor de uns para com os outros. São evidentes aquelas pessoas que gostam de ajudar. E hoje a gente está vendo o quanto é importante a solidariedade, a gente não viver só para nós mesmos, mas também dividir os nossos recursos, os nossos bens, compartilhar com aqueles que precisam. Essa é a terceira lição. A quarta lição que nós tiramos é a valorização dos profissionais que trabalham com o público, os profissionais dos serviços essenciais. A gente tem visto neste período o reconhecimento desses profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, de todo aquele pessoal que trabalha nos hospitais, dos garis que passam colhendo o lixo, os resíduos, muitas vezes contaminados, mas eles estão ali fazendo o seu trabalho. Daqueles que trabalham nos serviços de iluminação, os motoristas de transporte coletivos, de caminhões, aqueles que trabalham nas farmácias, nos bancos, enfim, é uma pleiade de profissionais que tem o nosso reconhecimento, os nossos parabéns, e a gente sabe o quanto eles são importantes para a sociedade. É uma das lições que nós aprendemos, a quarta lição. E a quinta lição que aprendemos é que precisamos ter paciência, precisamos esperar. Nós vivemos numa sociedade competitiva que é aquela sociedade que quer as coisas muito rápido. Se uma internet está lenta, a gente já fica irritado. Se um aplicativo não quer abrir, a gente já fica assim meio irritado. Ou seja, nós vivemos uma sociedade que tudo tem que ser rápido. E essa pandemia vem nos ensinar a termos paciência, a esperar as coisas, a esperar o tempo certo. E eu acredito que isso é uma das grandes lições que nós devemos tirar desse vírus que está assolando a humanidade. Lembra-me muito bem o salmista no Salmo 40, versículo 1, que ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Que nós possamos ter paciência. São essas as lições que nós queremos compartilhar com você neste momento, que nós possamos refletir quanto
e o que nós devemos aprender nesse período, a valorizar todas essas coisas que nós citamos aqui, e assim nós vamos aprender com a história e nos aperfeiçoarmos cada vez mais em sociedade. Muito obrigado, boa noite a todos. A graça e a paz para todos.